Resolução CONFEF nº 134/2007. Dispõe sobre a função de responsabilidade técnica nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo das atividades físicas e esportivas, e dá outras providências. O presidente do Conselho Federal de Educação Física, CONFEF, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso 8º, do artigo 39, considerando o que versam as leis federais nº 6.839/1989 e 1.696/1998. Considerando o disposto nas resoluções CONFEF nº 021/2000 e 0462/2002. Considerando a necessidade de proteger a sociedade praticante de atividades físicas e desportivas nos estabelecimentos prestadores de serviços no campo das atividades físicas e esportivas. Considerando que é prerrogativa do profissional de educação física a assistência, assessoria, consultoria e auditória técnica em estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços à sociedade no campo das atividades físicas e esportivas. Considerando o disposto no Código de Ética do Profissional de Educação Física. Considerando a deliberação do plenário do CONFEF, em reunião ordinária do dia 13 de janeiro de 2007, resolve. Artigo 1º. Entende-se por responsável técnico profissional de educação física contratado por pessoa jurídica atuante na área de atividades físicas e esportivas e afins, para responder por essa função. Artigo 2º. A responsabilidade técnica pelas atividades profissionais, próprias da educação física, desempenhadas em todos os seus graus de complexidade, nos estabelecimentos prestadores de serviço na área das atividades físicas e esportivas, só poderá ser exercida, com exclusividade e autonomia, observadas as determinações do Código de Ética do Profissional de Educação Física, por profissional de educação física com registro no Conselho Regional da área de abrangência em que esteja localizada a prestadora dos serviços. Parágrafo 1º. Os profissionais de educação física são, de acordo com o Código de Ética do Profissional de Educação Física, os únicos responsáveis pelas atividades profissionais que desenvolvem, estando sujeitos a responder ética, civil e criminalmente pelas mesmas. Parágrafo 2º. A responsabilidade técnica somente poderá ser exercida por profissional de educação física em no máximo 02 estabelecimentos em horários compatíveis, devendo os CREFs manterem controle próprio, através de livro, ficha ou sistema informatizado. Artigo 3º. A responsabilidade técnica na área e serviços de atividades físicas e esportivas será exercida por profissional de educação física contratado pela pessoa jurídica, e por ela remunerado para assessorá-la em assuntos técnicos, tornando-se o principal responsável profissional pela entidade, não somente perante a mesma, mas também perante o CREF frente à legislação pertinente. Parágrafo único. Caso a pessoa jurídica possua mais de uma unidade prestadora de serviços na área da atividade física, esportiva e afins, deverá manter um responsável técnico para cada unidade, espaço físico, local de atendimento, que a compõe. Artigo 4º. Os estabelecimentos de prestação de serviços na área das atividades físicas e esportivas terão, obrigatoriamente, assistência de responsável técnico, registrado no CREF, na forma da lei. Parágrafo 1º. Os estabelecimentos de que trata o caput deste artigo poderão manter responsável técnico substituto, para os casos de impedimento ou ausência do titular. Parágrafo 2º. A responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável. Parágrafo 3º. Cessada a assistência técnica pelo término ou alteração da declaração de firma individual,
contrato social ou estatutos da pessoa jurídica ou pela rescisão do contrato de trabalho, o profissional responderá pelos atos praticados durante o período em que deu assistência ao estabelecimento. Parágrafo 4º. Somente será permitido o funcionamento de estabelecimentos de prestação de serviços em atividades físicas e esportivas sem a existência de responsável técnico, pelo prazo de até 05 dias, para que se processe a contratação de substituto. Artigo 5º. A responsabilidade técnica na profissão de educação física deve ser pautada. Inciso 1º. Na legislação referida na presente resolução. Inciso 2º. No Código de Ética do Profissional de Educação Física. Inciso 3º. Nas demais resoluções do Sistema Confer/CREFES. Artigo 6º. Para o exercício da função de responsável técnico, o profissional de educação física deve considerar: Inciso 1º. A preparação profissional adequada e necessária. Inciso 2º. O risco aos usuários relacionado às condições que a prática das atividades físicas e esportivas exigem. Inciso 3º. A diversidade dos serviços prestados pelo estabelecimento prestador de serviços, assim como das instalações, equipamentos e materiais técnicos. Inciso 4º. O quadro técnico de profissionais, bem como as atribuições específicas de cada um dos seus componentes. Artigo 7º. O profissional de educação física, no exercício de sua responsabilidade técnica, tem por atribuição: Inciso 1º. Coordenar as atividades dos profissionais de educação física. Inciso 2º. Zelar pela boa qualidade e eficiência dos serviços prestados pelos profissionais de educação física. Inciso 3º. Zelar pelo respeito às disposições gerais da profissão e do estabelecimento. Inciso 4º. Prestar apoio às atividades de atendimento e ensino, no caso de estágios curriculares acadêmicos. Inciso 5º. Receber e analisar as modificações e inclusões de procedimentos. Inciso 6º. Inspecionar as condições físicas e tecnológicas para o atendimento. Inciso 7º. Coordenar o corpo técnico do estabelecimento. Inciso 8º. Supervisionar a execução das intervenções profissionais nas diversas atividades e programas. Inciso 9º. Zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética do Profissional de Educação Física. Artigo 8º. O responsável técnico responderá perante o CREF de sua área de abrangência, por ato do agente empregador, que corroborar ou não denunciar e que concorra, de qualquer forma, para: Inciso 1º. Lesão dos direitos da clientela. Inciso 2º. Exercício ilegal da profissão de educação física. Inciso 3º. Não acatamento às disposições desta, de outras resoluções do Sistema Confer/CREFES, bem como as leis. Artigo 9º. E atribuição do responsável técnico garantir que durante os horários de atendimento à clientela, estejam em atividades no serviço, profissionais de educação física em número compatível com a natureza da atenção a ser prestada. Artigo 10. O exercício da função de responsável técnico cessa pela baixa, a qual é processada pelo respectivo CREF, quando: Inciso 1º. Solicitado, por escrito, pelo profissional de educação física ou pelo estabelecimento. Inciso 2º. Cancelada a inscrição do profissional de educação física ou registro do estabelecimento. Inciso 3º. Ocorrido o impedimento do profissional para o exercício da profissão.
Artigo 11. O responsável técnico que deixar de exercer a função deverá comunicar o fato ao CREF correspondente, no prazo máximo de 15 dias, para que seja procedida a respectiva baixa. Artigo 12. O responsável técnico que se afastar por até 60 dias da função deverá comunicar o fato, por escrito, ao representante legal do estabelecimento, isentando-se, assim, de qualquer responsabilidade durante o aludido período. Parágrafo único. Nos casos acima, o estabelecimento deverá designar, através de documento escrito e assinado por seu representante legal, um responsável técnico substituto para o período de afastamento do titular, sem que haja a necessidade de informar ao CREF correspondente, no caso de afastamentos de até 60, conforme dispõe o caput deste artigo. Artigo 13. O responsável técnico que não cumprir as determinações desta resolução será responsabilizado conforme o Código de Ética do Profissional de Educação Física. Artigo 14. Os casos omissos serão analisados pelo CONFEF. Artigo 15. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Resolução CONFEF número 055, de 8 de julho de 2003.